Muito boa noite a todos vocês, aqui mais uma vez, o nosso culto de reflexão bíblica e oração hoje segue na perspectiva de criarmos e orientarmos acerca da nossa capacidade de podermos crescer, não apenas fisicamente diante dos homens, mas também espiritualmente diante do Senhor nosso Deus. Eu quero te convidar para um momento de oração, pedindo que Deus abençoe a mensagem, o estudo, a reflexão bíblica que vamos fazer logo após a nossa oração. Fechemos os nossos olhos, baixemos a nossa cabeça e falemos com Deus sobre este momento específico da reflexão da palavra de Deus. Vamos orar. Amado Senhor Deus, nosso Pai, nós lhe agradecemos o dia que o Senhor nos deu, as manifestações de bondade, de compaixão, de misericórdia, os provisionamentos que o Senhor fez para que nós pudéssemos nos beneficiar das ações do Senhor em nosso benefício. Nós lhe agradecemos, ó Deus, os teus grandes cuidados conosco em nos prover espiritualmente daquilo que nos é necessário para o nosso crescimento cristão e para a nossa maturidade espiritual. Senhor, quando vamos ler agora a tua palavra, que o teu Espírito Santo abra os olhos do nosso entendimento e as portas do nosso coração, para que
Nada do que for lido na tua palavra e as verdades que sobre ela forem objeto da nossa reflexão deixe de trazer à nossa vida o crescimento que precisamos e a maturidade essencial para vivermos a nossa fé em trajetória neste mundo que nós vivemos. Fala-nos agora, porque nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como escrito pelo evangelista Mateus, capítulo 26. O texto que nós vamos ler, ele é provavelmente o último dia do Senhor Jesus Cristo antes da sua prisão, do seu julgamento e da sua crucificação. E ele então, sentindo a necessidade de falar com o Pai sobre esse último dia, ele chama os seus discípulos a um lugar mais particular para juntos orarem, para que a comunhão com o Pai, que era tão essencial, pudesse ser desfrutada naquele último dia. Então, Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 36 até o 46. Assim nos diz o texto. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afaste de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam muito pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Meus queridos, o crente no Senhor Jesus Cristo, ou seja, aquele que já nasceu de novo, aquele que nasceu da água e do Espírito, aquele que em Cristo tornou-se uma nova criatura, ele precisa entender que se o conflito, a vida de conflito neste mundo, pode ser positiva para o nosso crescimento espiritual e cristão,
o texto que nós acabamos de ler deixa-nos muito claro que também a oração é uma ferramenta incrível em prol do nosso crescimento cristão e da nossa maturidade espiritual. Até porque nós não podemos pensar em crescimento cristão e em maturidade espiritual deixando de lado a vida de oração. Vida em Cristo sem oração é vida fria, é vida inexpressiva, é uma vida apagada, é uma vida completamente infrutífera. Por quê? Porque não cresce, porque não compreende que oração é diálogo com Deus, é aproximar-se de Deus para falar com Deus assuntos do reino dele na minha vida, aqui no mundo que nós vivemos. Vida sem oração não é uma vida que impressiona a pessoa de Deus. Não, não. É uma vida que não impressiona em termos espirituais, porque a ausência de oração não faz com que a nossa vida não reflita a luz que vem da comunhão e da experiência de um relacionamento significativo com a pessoa de Deus. É uma vida sem refrigério para a alma, que só na comunhão com Deus podemos receber. Você percebeu que pelo texto lido, sendo o último dia de Jesus antes de entrar no processo final de sacrifício, ele sente a necessidade de oração e naquele momento a necessidade estava atrelada ao fato de que a vida dele, a alma dele estava profundamente angustiada. E ele sente que precisa dizer isso ao Pai. Ele sente que precisa falar sobre esta angústia com o Pai. E aí, quando ele retira-se para o Getsemane, ele se faz ser acompanhado pelos seus 11 discípulos, porque um já não estava mais ali. E aí ele deixa 8 em um compartimento do Getsemane e leva 3 com ele um pouco mais adiante para o momento de oração, deixa os 3 mais próximos do local, onde ele então ajoelha-se, colocando o rosto em terra, para falar então com o Pai sobre a sua alma que estava angustiada. Em nosso texto dessa noite, então, o Senhor Jesus Cristo mostra, através do momento de oração dele na presença de Deus, que ele tinha plena consciência de que seu último momento tinha chegado. E em cima dessa consciência, ele vai buscar na oração as sustentações, o suprimento das suas carências e o refrigério de que tanto ele precisava, porque sabia que o momento seguinte seria um momento particularmente de muita angústia, de muita dificuldade. Então ele chama seus discípulos para um lugar reservado e tranquilo, porque ele desejava não somente derramar a sua alma diante do Pai, mas também ele desejava falar com o Pai sobre esse momento que viria a se tornar o ponto alto da sua vida e da sua vinda ao mundo no qual ele vivia.
Que momento era esse? Era o momento do seu sacrifício na cruz. Sabe o que é você ser acusado de uma coisa que você não é? Sabe o que é você ser traído por alguém em quem você investiu a sua vida na pessoa? Pois era exatamente isto que estava também no contexto da sua alma angustiada. A consciência de que ele era inocente, mas também a convicção de que ele precisava passar por aquele momento, porque aquele momento era efetivamente a vontade que o Pai tinha para a vida dele. Os seus discípulos lhe deram companhia, presença, mas não se uniram a ele no objetivo ali no Getsêmani, que era oração. Ao invés disto, todos dormiram, mesmo aqueles para aqueles aos quais ele chamou mais para perto, que foi Pedro e os filhos de Zebedeu, ou seja, Tiago e João. Aqueles que sempre estiveram mais perto. Agora eles estavam tão distantes quanto dormindo, não participando, não pactuando, não sendo um com Cristo naquele momento de oração tão importante e necessária para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eu creio que eu, como você, todos nos lembramos que quando Moisés, após passar muitos dias no monte em oração diante do Senhor, para receber as tábuas da lei, quando ele desce segurando essas duas tábuas, a Bíblia nos mostra, no livro de Êxodo, no capítulo 34, 29, que o rosto de Moisés resplandecia. Ele brilhava um brilho que era o brilho da glória de Deus, por ele ter estado tão íntimo na presença de Deus. Pois era exatamente isto que agora estava acontecendo com Jesus. Ele estava na intimidade com o Pai em oração. E lá no texto de Moisés, Êxodo 34, 29, lá a parte final vai dizer assim: Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois que falara com Deus. Quem percebeu que o rosto de Moisés estava resplandecendo foi o povo. Era um rosto diferente. Era um rosto que não era somente humano, mas era o rosto com um brilho consequente de quem pôde entrar numa intimidade de um relacionamento com Deus através da oração. Mas eu preciso então agora lhe fazer uma pergunta. Você que está aí, participando desta reflexão e deste momento. Quando nós oramos a Deus, quando buscamos a face de Deus, quando entramos em comunhão com Deus através da oração, o que aconteceu com Moisés é o que acontece conosco. A gente sai com o rosto brilhando, a gente sai de uma maneira diferente por ter estado na presença de Deus. Meus queridos, a nossa vida muito se parece com aquele indivíduo lá do primeiro livro de Samuel. Um sujeito, um bebê, a quem deram o nome dele de Icabode. Icabode foi um bebê que nasceu filho de Finéias.
1 Samuel capítulo 4. Quando a mulher de Finéias soube que ele, Finéias, o marido dela, tinha morrido, as contrações de parto logo se desencadearam na vida dela, e ela então, o bebê que era tão esperado pelo casal, esse bebê nasce órfão do seu pai. E por isso colocou o nome dele Icabode, que quer dizer, e foi-se a glória de Deus. Por isso deram este nome ao bebê. O bebê não era o reflexo da glória de Deus, porque o seu pai era um homem que negligenciava a sua comunhão com Deus. Mesmo a despeito de ser filho de um homem que era uma referência da religiosidade daquela época. Muitos de nós não oramos porque já se foi de mim ou de você ou de muitos, já se foi deles a glória de Deus. Não se tem mais a percepção de que a glória de Deus pode ser encontrada na vida deste homem ou desta mulher que não consegue orar, que não consegue aproximar-se de Deus, que não consegue mais falar com Deus. E quando abre a boca para dizer a Deus algumas palavras, a percepção é que as palavras são sem sentido, sem significado, porque a vida está tomada de um vazio, de uma frieza, porque não houve o cultivo da oração como consequência de um relacionamento profundo com Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, a oração tem relação direta, mas muito direta com o crescimento do crente, aquele crente que cresceu na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Orar é uma disciplina cristã que nós podemos aprender, e tendo aprendido a orar, nós passamos a nos dedicar à vida de oração de tal maneira que a nossa vida fica sem sentido quando nós simplesmente não achamos mais tempo, não nos ocupamos ou negligenciamos a nossa vida de oração. Os discípulos de Jesus, todos eles, incluindo o traidor Judas, lá no capítulo 11 de Lucas, do primeiro verso até o verso 11, até o verso 13, na verdade, pediram a Jesus, e Lucas registra isto: Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus, percebendo que aqueles homens discípulos que eram judeus, todos nós sabemos que judeus sabiam orar. O que eles não sabiam era orar como Jesus orava, com intimidade, com aproximação, com um diálogo muito pessoal com o Pai Celestial. E quando eles percebem que a oração deles é diferente da oração de Jesus, eles então pedem: Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus ensinou. Se volta lá em Lucas capítulo 11, de 1 a 13, você vai perceber Jesus ensinando. Você vai em Mateus capítulo 6, lá está o Senhor Jesus Cristo ensinando seus discípulos a orar. Nós oramos e Deus ouve a nossa oração.
Só que existe oração que Deus ouve, mas que a vida da pessoa está distante do Senhor. Foi o que disse o autor do segundo livro das Crônicas, no capítulo 15. O Senhor está convosco enquanto estáis com Ele. Se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, Ele vos deixará. Deus ouve. Deus sabe qual é o conteúdo das nossas orações. Mas Ele não responde. Por que não responde? Porque a oração não é fruto de uma comunhão com Ele, de um relacionamento com Ele. E cada vez que oramos e entendemos que Deus ouve e responde, ou ouve e fica em silêncio, nós deveríamos ativar o nosso sistema de alerta por entendermos que a nossa comunhão com Deus não está adequada. E aí nós precisamos restabelecer essa comunhão e manter esta comunhão de relacionamento com Deus. E a partir desta manutenção, a comunhão com Deus deve ir crescendo, crescendo, crescendo. E quanto mais temos comunhão, mais desejo, mais vontade de orar a Deus nós temos. E você sabe o que é melhor de tudo isto? É que essa comunhão com Deus, regada a uma vida de oração, vai terminar dando muito fruto. E isso alegrará o coração de Deus. Isso alegrará o seu coração. E aí a vontade de orar mais vai crescer. E a vontade de aproximar-se mais de Deus também vai crescer. Mas nunca podemos esquecer que a vida de oração, ela é, por um lado, o resultado de um crescimento cristão e, por um outro lado, o resultado de uma maturidade espiritual. Meus queridos, minhas queridas irmãs, à medida que crescemos, nós melhoramos a nossa intimidade com Deus. E quando melhoramos a nossa intimidade com Deus, aí nós oramos mais. É impossível não orar cada vez mais quando estamos numa comunhão efetiva e constante e contínua com a pessoa de Deus. Então, por algumas semanas, nós vamos estar conversando sobre oração como critério de crescimento cristão e de maturidade espiritual. O nosso primeiro estudo vai ser sobre a oração e a vontade de Deus. Por isso eu lhe peço, siga conosco às quintas-feiras. Elas serão uma bênção neste horário, neste momento, e brincando um pouco, diríamos aqui neste canal, para que a gente converse sobre aquilo que agrada efetivamente a Deus, aquilo que é efetivamente a vontade de Deus. Siga conosco e vamos seguir aprendendo com Jesus sobre a vida de oração. Até porque o que aconteceu depois daquele momento no Getsêmani, se não fosse o dia anterior, depois que Jesus foi preso e levado para um julgamento de cartas marcadas e para a crucificação, se não fosse a certeza de que ele percebeu que era importante que
a vontade do Pai fosse feita, que ele, mesmo dizendo, se possível, passa de mim este cálice, ele conclui dizendo, todavia, Pai, que não seja como eu quero, mas que seja como tu queres. Aí eu pergunto, o que ele entendia que o Pai queria dele? Ele entendeu que ele seria traído. Segundo, que ele seria traído por alguém muito próximo. Terceiro, que ele seria traído de maneira afetuosa, com um beijo na face. Em quarto lugar, ele seria traído por uma quantia financeira de 30 moedas. E em quinto lugar, ele seria traído por alguém em quem ele investiu a própria vida, Judas. E aí ele vai, que essas coisas todas combinadas, elas formavam a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que ele passasse por esses momentos com grandeza, com competência, com qualidade, com certeza de que a vontade do Pai estaria sendo feita. E se você sabe o que é a vontade do Pai, segundo a própria palavra de Deus em Romanos capítulo 12, lá no capítulo 12 da carta aos Romanos, Deus vai definir a vontade dele usando o apóstolo Paulo para essa definição, dizendo que a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. É boa para quem faz e para Deus. É agradável para quem faz e para Deus. E é perfeita para quem faz e para Deus. Esse é o nosso primeiro de alguns estudos sobre crescimento cristão e maturidade espiritual através da oração. Nós voltaremos então nesse mesmo texto na próxima semana para falarmos sobre a oração e a vontade do Pai. Eu quero te convidar para um momento de oração. Eu quero que você ore comigo pelas pessoas enfermas. Vamos orar pelos desempregados. Vamos orar por aqueles que, em razão da crise, tiveram sua capacidade de sobrevivência socioeconômica completamente limitada. Vamos orar pelos amigos, parentes, vizinhos e colegas que não são convertidos a Cristo. Vamos orar para que eles conheçam o Evangelho da graça que salva, que converte e que transforma. Vamos orar então? Pai amado, nós estamos de novo na Tua presença, na certeza de que o Senhor está aqui conosco. Nós estamos na Tua presença para falar contigo, porque Tu és Pai, Pai nosso que está no céu, mas que está conosco aqui neste momento. E nessa condição de Pai nós temos a liberdade de falar com o Senhor dos assuntos da nossa vida. Ó Deus, e por isso nós pedimos as manifestações da Tua graça e misericórdia sobre os enfermos. Nós lhe pedimos, Senhor, pelos brasileiros, que cada brasileiro saiba oferecer a sua parcela de contribuição para que essa pandemia logo seja encerrada e possamos viver completa e totalmente livre em nosso país. Que as autoridades governamentais e autoridades médicas tenham a mente, o coração iluminados pela Tua graça e pela Tua justiça, para que possam nos direcionar. Eu quero lhe pedir pelos que perderam seus empregos,
Senhor, tem misericórdia deles, sê tu o supridor, sê tu o provedor de cada um deles. Quero lhe pedir, Senhor, pelos pastores da nossa igreja, pelas frentes missionárias da nossa igreja. Quero lhe pedir, Senhor, que nós continuemos firmes na fé, certos de que nós temos uma trajetória a ser desenvolvida na tua presença, diante da tua face, na inteira e absoluta certeza da tua vontade e do teu querer. Abençoa as famílias da nossa igreja, aquelas famílias que ainda têm familiares que não são convertidos, que tua graça se estenda ao coração dos não convertidos das nossas famílias e transforme-lhes o coração. Ó Deus, obrigado, porque o Senhor é o Deus único, vivo e verdadeiro Senhor da nossa vida, com quem podemos ter íntima comunhão, íntimo relacionamento. Abençoa os pedidos e os motivos que aqui, pelos quais oramos, porque lhe pedimos isto em nome do teu Filho, que inteiramente se submeteu à tua vontade, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em quem também nós temos o perdão para os nossos pecados. Amém, Senhor. Amém. Quero desejar que todos tenham uma boa noite. Vamos ter o nosso último cântico de adoração a Deus e desejo que tenhas uma noite de paz tranquila com sua família. E se amanhã percebemos que estamos vivos, vivamos para louvor da glória de Deus, para fazer a vontade de Deus, para crescermos na vida cristã, para amadurecermos espiritualmente e para fazermos em tudo, com tudo e por tudo, a vontade de Deus. Fique na paz. Deus te abençoe. Nesses dias de desespero, incerteza e medo, em uma salvação eu creio, creio em ti, creio em ti. Acredita em Jesus Cristo, acredita em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo, em que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto, muito em breve voltará. Creio em ti. Que nossa fé não seja um hino, apenas notas em canções.
Acredito em Deus o Pai, acredito no